Quando refletimos sobre a condição do homem no seu espaço, na sua temporalidade, a gente observa a necessidade de uma narrativa, de saber, de compreender como estamos aqui, como o mundo nos é dado. A história, ela vem com essa proposta, a função da história vem com essa proposta de compreender os acontecimentos e os fatos que desenrolaram até o homem do presente, saber o porquê que as coisas são como são, porquê que as coisas estão como estão. Essa é a função da história, pelo menos relacionada aos fenômenos humanos, nas suas relações com elementos transcendentais, elementos imanentes, elementos materiais, toda essa gama de relações que giram em torno do homem é o que o condiciona a pensar. Podemos dar um exemplo muito simplório, que é a questão do homem na América. Um homem hoje na América ele tem que compreender que há 500 anos atrás um ancestral português cruzou os mares do Atlântico, chegou nesse remoto continente habitado por indígenas que desconheciam o mundo ocidental e posteriormente também através de escravização, vários africanos vieram para cá e nos trouxeram um relacionamento complexo e plural étnico que faz com que tenhamos uma sociedade diversa aqui na América, principalmente no Brasil e na América do Sul. A história nos ajuda a situarmos por que eu não pareço com meu vizinho ou porque minhas condições sociais são melhores ou piores do que o meu vizinho. Isso tudo está interligado a uma perspectiva histórica se você for buscar quem foram os ancestrais dessa pessoa, quais foram as relações dele. A história tem esses pontos e ela percebe, através de acontecimentos, as modificações temporais dos relacionamentos humanos, como o pensamento de um homem medieval, mesmo sendo um cristão, não é o mesmo de um cristão contemporâneo. Você tem diversas diferenças, você tem influência das relações científicas, hoje em dia também relações mais laicas, você tem uma plural diferença entre essa temporalidade, esse espaço de tempo. Nesse sentido, gostaria de falar com vocês sobre a questão do conceitualização histórica. A história como um fundamento que a gente, principalmente quem estuda, quem faz os estudos de história, vai lembrar logo do Mark Bloch, que faz aquela obra fenomenal, Apologia da História, o Ofício do Historiador. Eles, nas suas limitações de preso pela Gestapo, não lembro se foi a Gestapo ou se foi a Wehrmacht, o exército alemão o prendeu, infelizmente pela situação da Segunda Guerra Mundial, que há necessidade de um contexto histórico para poder compreender toda essa situação. Eles quebram uma obra fantástica para poder explicar para que serve a história, qual é a função da história. E as reflexões dele são fantásticas, quando ele afirma que a ciência das ações do homem no tempo. Então, a gente compreende história como isso, como o desenrolar do homem, com suas relações no tempo, como ele age, como ele fala, como ele vai fazer isso e por que aquilo acontece. A história ela tenta buscar isso para poder compreender o fenômeno humano, de como ele se relaciona no mundo. Desse ponto, gostaria de refletir com vocês sobre uma coisa muito interessante, que é as divisões históricas que temos conhecido e trabalhamos nas salas de aula, nas faculdades, nos livros de história, nos filmes, que nos ajudam a compreender esses espaços temporais e culturais que diferem do homem hoje, de um homem há 500 anos atrás, há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás. Então, se você lembrar, e se pudéssemos lembrar disso juntos, são 5 divisões que estabelecemos para a história. Idade Antiga, pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Como essas divisões aconteceram? Isso eu gostaria de argumentar com vocês agora, de maneira simples. Essas divisões elas são mais voltadas a quem trabalha com a pesquisa histórica. Nós podemos perceber
que antes dessas relações de divisão histórica, os povos, as culturas, elas dividiam os períodos históricos no sentido mais religioso. Então ela busca compreender o homem no mundo, as suas relações, as formas deles serem o que são no mundo, através do mito, da alegoria religiosa e uma explicação sobre os fenômenos da natureza. Vamos dar um exemplo. No mundo grego, antes do Heródoto e do Tucídides estabelecerem métodos para analisar as investigações da história, era comum o pensamento do poeta Hesíodo, que tornou sendo popular no século VII, no século VIII a.C., das eras estabelecidas pelas divindades ao mundo. Então você tem a Era de Ouro, Era de Prata, Era de Bronze, Era Heróica e a Era de Ferro. Hesíodo faz uma coisa muito interessante, que é justamente inverter a situação. É um período que vai se degradando. O período de ouro, que era um período de boa vivência dos homens, de convívio com os deuses, foi se degradando até o período que ele vive, que ele termina dizendo assim: se eu não pudesse morrer e não viver sobre essa geração. A explicação da história e das condições que o homem vive, de trabalho árduo desse período antigo, ele usa isso como uma alegoria de uma temporalidade mítica, assim como outros povos utilizarão. Mas a história ela vai ganhando, nesse período do século IV, terceiro antes de Cristo, uma datação histórica. A gente pode ver também na questão histórica a questão dos hebreus e Moisés, de que os judeus eles estabelecem essa questão histórica mais precisa em uma relação dos períodos de sua história, desde Moisés e desde o Êxodo vindo, a uma relação da monarquia e depois da divisão de Israel e Judá, até o final da narrativa da Bíblia hebraica. E você já tem uma singularidade de historiadores como Flávio Joséfo, Tácito, Tito Livio, desse período do segundo século, do primeiro século antes de Cristo, com o estabelecimento de uma história mais precisa. Mas a divisão mais conhecida que a gente usa hoje, ela vai surgir já no final da Idade Média, em uma datação mais canônica, vai ser influenciada pelos cronistas medievais, principalmente o Leonardo Bruni, que ele estabelece uma divisão entre Idade Antiga, Idade Média e Idade Moderna. No período do Leonardo Bruni, ele busca compreender a modificação do latim, que é falado pelos romanos, e o latim é a língua que já se tornou uma língua vulgar, assim, língua de vernáculo, uma língua mais popular, que é o que seria hoje o italiano. E nessa diferença de medida, ele percebe que existe um período médio entre o período que ele está e o período que era de Roma. Então ele estabelece aquele período que era da Idade de Roma, de um período antigo, esse período médio, e o período que estava sucedendo dele era o período moderno. Essa divisão da história, pelo Leonardo Bruni, terminou se tornando canônica para os renascentistas, que começaram a ter uma mudança de pensamento intelectual, que ao mesmo tempo desprezava esse período anterior, que vai se combinar principalmente nas ideias do iluminismo e sacralizar essa divisão temporal de Idade Média, Antiga e Moderna. Já no século XIX, já depois da Revolução Francesa, os historiadores começam a dividir justamente a questão da própria pré-história, encaixar essa Idade Antiga, Média e Moderna, através de acontecimentos monumentais que a gente até hoje estabelece também. Vocês podem reparar isso de uma maneira bem simples, que o fim da Idade Antiga se deu com a queda do Império Romano do Ocidente, o fim da Idade Média se deu pela queda do Império Romano do Oriente, e a gente estabeleceu também o fim da Idade Moderna com a Revolução Francesa, que é um marco dos pensamentos filosóficos, políticos, que terminaram causando um impacto no mundo todo. Então a gente percebe que até o século XIX, os historiadores eles ganham um caráter bem científico, com
a fundação de novas academias, também conhecida como uma das academias como a Academia de Universidade de Berlim, com a ajuda dos irmãos Humboldt, ela ganha um caráter de história bem científica e, através desse caráter de científico, eles buscam as identidades das nações, principalmente de cada historiador sobre a relação de sua nação, com a pesquisa bem científica do conhecimento histórico. É uma produção bem diferente dos pensadores medievais, que baseavam basicamente em narrativas, sem nenhum critério crítico, e da Idade Antiga, que também utilizava sobre relatos orais. É basicamente no século XIX que nossa história vai ganhando a conceitualização que temos hoje. E o Mark Bloch, que coloca esse conceito que eu falei há pouco, ele vai estar basicamente no próximo século, século XX, ele está fazendo essa análise sobre qual é o funcionamento da história. E basicamente a nossa história que trabalhamos e que ensinamos em sala de aula é a científica, a que se preocupa em tentar compreender os acontecimentos humanos de um critério bem empírico, científico, que busca compreender realmente os processos históricos. Então, dessa maneira, a gente percebe que a funcionalidade da história envolve um diálogo complexo também com outras áreas, como a literatura, a filosofia, as ideias, porque elas terminam tendo um diálogo, uma troca de informações nas suas fronteiras de conhecimento e estabelecem relações de pensamento que nos ajudam a refletir sobre a história e que ela tem um pensamento que vai evoluindo, vai trazendo novas perspectivas, novos campos para se trabalhar. E esse conceito de história continua sendo pensado, repensado, qual é a maneira, quais são as formas, os métodos, e assim a gente percebe qual é a importância dela na questão do próprio funcionamento e entendimento humano como ser histórico.